A moeda norte-americana nunca esteve tão valorizada em nosso país. Em setembro, o dólar bateu o recorde histórico e cruzou pela primeira vez a casa dos R$4. Com a alta, muita gente teve que mudar o destino da viagem que planejava. A Mariana queria passar a lua de mel fora do Brasil, mas com o valor do pacote de viagem, a jornalista mudou de ideia. A gente fez alguns orçamentos no início do ano e a gente estava assim meio que pensando que o orçamento ia ficar congelado, né? Que o que a gente olhou no início do ano ia dar no nosso orçamento, né? Mas só que a gente acabou não fechando nada e pensamos, mais para frente a gente fecha, e acabou que a gente levou esse susto, né? Que como o dólar subiu muito, afetou muito também o preço. O preço final ficou muito mais caro, tanto da hospedagem, de passagem, e até de tudo ficou mais caro. O jeito foi investir em um passeio por aqui mesmo. Então a gente decidiu optar por um destino nacional, porque a gente também queria conhecer Gramado e estava nos nossos planos ir até lá um dia. A gente percebe uma alternância, sim, de destinos internacionais para os destinos nacionais, especialmente para aqueles clientes que tem um pouco mais de sensibilidade a preço. Realmente fica significativa essa variação cambial e muitas vezes o produto nacional sai mais em conta e a viagem vai ser tão proveitosa quanto uma viagem internacional. Também estava nos planos do Gustavo uma viagem internacional. A ideia era passar o Réveillon em Cancún. Para isso, o controlador financeiro começou a pesquisar pacotes no final do ano passado. E quando resolveu fechar, o dólar não colaborou. Procurando alguns destinos internacionais, na época o dólar estava com cotação de 2,87 por aí. À medida que o tempo foi passando e eu vendo a possibilidade de férias, de estar viajando no final do ano, agora eu fui ver a nova cotação do dólar, estava em torno de R$ 4,00, R$ 3,97. Então, quando você vai verificar um pacote com dólar em alta, os pacotes estão lá em cima. Diante do aumento expressivo no valor que seria pago pela viagem, Gustavo preferiu procurar uma opção mais viável no Brasil. Como foge desse controle, ainda mais orçamentário, então eu procurei algum destino no Brasil mesmo. Tanto que foi a possibilidade de ir agora para Porto Seguro, na Bahia, que é um destino agradável, que tem boas festas para Réveillon, e que chama bastante atenção pela localidade. Mas se você deseja viajar para fora, mesmo com a cotação do dólar em alta, vale a pena seguir algumas dicas. A antecedência da viagem é um ponto muito importante e que gera uma economia significativa no valor total da viagem. Então, se a pessoa está se programando para viajar para o início do ano que vem, se ela começa já a olhar agora, ela consegue tarifas, principalmente de aéreo e de hotéis, muito mais vantajosas do que se ela decidir por uma viagem em cima da hora. A viagem dos sonhos vai ficar para uma próxima oportunidade. Bom, a gente queria que fosse essa viagem especial, realmente, mas não deixe de ser especial porque nós vamos estar juntos, né? Mas assim, viajar, a gente vai poder viajar a vida toda. Um dia pode ser que o dólar baixe, não sei, né? Acredito que não. Mas assim, talvez a nossa condição melhore e fazendo um planejamento, quem sabe, né? No próximo ano, no aniversário de casamento. Pela cotação do dólar, eu acho que agora vamos ter que esperar reduzir um pouco, que está fora do previsto, de acordo com o Banco Central. Então, Cancún vai ter que esperar. Não é nada fácil. E quem vai falar mais sobre o assunto é o economista Márcio Lana. Muito bom dia. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Fique à vontade na nossa casa. Obrigado. E eu pergunto para o senhor, começo perguntando, ainda é vantagem aí viajar para o exterior com o dólar turismo chegando aí aos R$5 aí? Tá chegando quase aos R$5 o dólar turismo, né? Mas eu diria o seguinte, quem pode fazer uma viagem ao exterior deve fazer. Porque, na verdade, eu acho o seguinte, ele está comprando cultura, está comprando conhecimento, está investindo na sua educação pessoal, está investindo na sua família, porque ele pode distribuir esse conhecimento que ele adquire, a informação que ele adquire numa viagem ao exterior, por aquilo que ele capta
pelo convívio que ele tem, ainda que seja um período curto. Então, eu acho que ainda é vantajoso para quem pode fazer essa viagem ao exterior, porque realmente é uma outra vida, é um outro mundo. Agora, para o nosso padrão brasileiro, classe média, realmente as coisas ficaram muito difíceis, né? Nós ouvimos aí o telespectador dizendo ali o dólar 2,50, 2,70 e agora não vai demorar muito, o dólar turismo deve esbarrar na casa dos R$5. Então, é uma diferença brutal. Hoje ninguém consegue fazer uma viagem, aí, digamos, de 7 dias para o exterior, gastando menos do que 20 mil, 25 mil reais. Então, é muito caro para o nosso padrão, para o padrão salarial classe média brasileira. Para quem tem dinheiro, para quem é grande investidor, isso não faz a mínima diferença, realmente não faz. Há uma parcela aí que, se o dólar subir, o dólar baixar, para ele, às vezes até é bom. É porque antes era uma opção que as pessoas de classe média tinham a oportunidade de viver isso. E hoje isso está sendo retirado aos poucos. Está sendo retirado aos poucos. E o que a gente está vendo é um movimento inverso, por exemplo. Há muita gente querendo voltar, por exemplo, para os Estados Unidos, não a título de turismo, não a título de passeio, mas para voltar a trabalhar lá. Porque com essa cotação, o brasileiro que consegue uma colocação nos Estados Unidos vai ganhar em dólar, isso convertido em reais, ele vai ter uma receita boa para a família que ficou no Brasil. Mas em termos do turismo, realmente ficou muito, muito, muito difícil. E eu acho que essa reversão do dólar é uma coisa assim de médio para longo prazo. Tão cedo não veremos um dólar com uma taxação menor, uma cotação menor. Quando o senhor diz tão cedo, é tipo assim, quanto tempo? Tem uma noção? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a bola de cristal que todo mundo queria ter para poder dar uma conclusão. Nem Joaquim Levy tem. Ninguém tem. Ninguém tem, porque o Brasil ele caiu numa enrascada que para todo lado que se mexe tem um complicador. E realmente nós não enxergamos assim portas de saída que dê ao brasileiro uma perspectiva. Inclusive para as pessoas, por exemplo, de classe média, que já fizeram uma poupança e vão viajar para o exterior, cuidado com o parcelamento dessas prestações, porque ainda que a prestação é paga em real, divide em 10, 12 prestações, a inflação está subindo. Então esse dinheiro que ele vai ter que pagar à agência pelo financiamento da viagem... Esse parcelamento é feito com base na cotação do dólar. Do dólar, né? Mas ele já contrata hoje... Ele pode fazer um contrato e fechar, né? Fecha o câmbio, acabou, ele vai pagar em real. Só que como a inflação está subindo, a receita dele mensal está caindo por conta da inflação e por conta de outros custos que estão aumentando no custo de vida familiar. Então, de repente, uma parcela de R$600 para pagar uma viagem, R$700, ela já começa a ficar apertada. Isso aí no financiamento de 10, 12 vezes pode trazer alguma dificuldade no futuro. Então, ao empenhar um recurso para a viagem, tenha a convicção, a certeza de que esse recurso é previsível e ele vai estar garantido para que não haja algum tipo de percalço no caminho, porque senão a situação vai piorar. Como já está piorando, porque a inflação subindo, né? Nós já temos uma inflação aí em torno de beirando os 10%, se não for mais, não é isso? Então isso traz para o conjunto da família uma dificuldade muito grande ao empenhar qualquer recurso presente para um pagamento futuro. Agora, Márcio, pensando aí nesse quesito viagem, o que seria mais vantajoso? Viajar por conta própria ou viajar por pacotes aí de férias aí? Bom, aí tem duas alternativas. A primeira é que quando você viaja sozinho, se a pessoa tem alguma experiência internacional, tudo bem, ele vai se virar bem. Agora, se ele não tem essa experiência, ir sozinho pode representar alguns custos além daquilo que está sendo previsto, pode representar alguma despesa além daquela que é necessária. Algumas surpresas indesejáveis, né? Já quando ele contrata um pacote, ele tem uma certa garantia de que ele tem um roteiro pronto, ele vai ter uma guarida ali de um guia, de alguém que oriente, então ele não fica tão perdido. A vantagem que ele tem de viajar sozinho é que ele não fica preso a um sistema convencional de levantar às 6 horas da manhã, porque às 7 horas o ônibus está saindo, e tem que ir ali, visita ali, passa em frente ao museu, mas não entra, dá só aquela voltinha. Então, isso acontece. Ele sozinho tem essa liberdade de ir onde quiser. Agora, isso aí para uma pessoa que já foi, está voltando, funciona melhor. Mas uma primeira viagem é sempre bom ter uma guarida de uma empresa
porque aí tem certas São até garantias. de seguros, essas coisas. Ah, sim, certamente, certamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.